Uma nova pesquisa acaba de mexer com o cenário político. E desta vez, não foi apenas porque Lula apareceu na frente. Foi porque o resultado trouxe uma pergunta que muitos não esperavam fazer agora. O cenário de 2026 está mudando? Segundo os números divulgados pela BTG Nexus, Lula aparece liderando em simulações de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. E foi exatamente aí que começou a repercussão. Porque pesquisas eleitorais não costumam gerar impacto apenas pelos números. Elas geram impacto quando alteram expectativas, quando mudam percepções, quando criam novas dúvidas. E principalmente quando fazem aliados comemorarem e adversários acenderem o sinal de alerta. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas existe um detalhe. O mais importante dessa pesquisa não é quem está na frente. O mais importante é o que ela pode estar sinalizando. Porque política não é apenas fotografia. Política é tendência. E quando uma pesquisa sugere mudança de cenário, o debate muda junto. Foi nesse momento que a história ganhou outra dimensão. Durante muito tempo, o debate político girou em torno da ideia de que a oposição chegaria a 2026 em posição confortável. A expectativa era de que o desgaste natural do governo criaria dificuldades para Lula. Só que a nova pesquisa trouxe uma leitura diferente. Pelo menos, neste momento, Lula não aparece apenas competitivo. Ele aparece liderando. E isso muda a conversa. Porque quando um candidato lidera contra vários adversários ao mesmo tempo, a discussão deixa de ser sobre sobrevivência política. Ela passa a ser sobre força política. Mas a história não parou aí. O resultado também produz outro efeito. Ele aumenta a pressão sobre os nomes da oposição. E aqui está um ponto importante. Não estamos falando apenas de Flávio Bolsonaro. Estamos falando de vários candidatos que aparecem como possíveis alternativas para a disputa presidencial. Quando todos eles ficam atrás em uma mesma pesquisa, a interpretação política se torna inevitável. O cenário ficou mais desafiador para a oposição. Foi nesse momento que o debate começou a se dividir em duas frentes. De um lado, aliados de Lula, destacando os números como prova de recuperação. Do outro, opositores lembrando que ainda faltam muitos meses para a eleição e que pesquisas representam apenas um retrato do momento. E ambos têm razão em um ponto. A eleição não acontece agora, mas a narrativa política acontece agora. E narrativa é poder. Mas existe uma consequência que poucos perceberam. Quando uma pesquisa fortalece um lado, ela não afeta apenas o candidato. Ela afeta também o comportamento dos aliados. Afeta o humor dos apoiadores. Afeta a disposição dos doadores. Afeta a confiança de quem está observando o cenário. Foi exatamente isso que começou a acontecer. O levantamento passou a ser interpretado não apenas como um conjunto de números, mas como um sinal. Um sinal de que o jogo pode estar entrando em uma fase diferente. E foi aí que o cenário começou a mudar. Porque pesquisas influenciam expectativas. E expectativas influenciam decisões. Um político que parece forte atrai apoio. Um político que parece crescer desperta interesse. Um político que transmite confiança costuma ganhar espaço. Essa é uma das regras mais antigas da política. Foi nesse momento que surgiu a pergunta que passou a dominar as análises. O que está acontecendo para Lula aparecer nessa posição? É apenas uma oscilação? É uma tendência? É reflexo de acontecimentos recentes? Ou existe uma mudança mais profunda em andamento? Essas perguntas são importantes porque ajudam a explicar a repercussão. O público não está discutindo apenas porcentagens, está discutindo significado. E significado gera engajamento. Antes de continuar, quero saber sua opinião. Essa pesquisa mostra uma tendência real,
ou apenas um retrato momentâneo do cenário político? Escreva sua análise nos comentários. Mas havia outro problema. Quando uma pesquisa cria a sensação de fortalecimento para um lado, ela cria automaticamente preocupação para o outro. E essa preocupação começa a aparecer nos bastidores, porque toda liderança em pesquisa produz uma consequência inevitável. Ela aumenta a pressão sobre quem está atrás. Foi exatamente isso que aconteceu. A oposição agora precisa responder uma pergunta incômoda. Como reduzir essa diferença? Como recuperar terreno? Como impedir que a narrativa do crescimento de Lula continue ganhando força? Essas perguntas passam a ocupar espaço, porque política também é disputa psicológica. Quem transmite confiança ganha vantagem. Quem transmite preocupação perde terreno. O detalhe mais importante apareceu depois. A pesquisa não colocou pressão apenas sobre um nome. Ela colocou pressão sobre vários nomes ao mesmo tempo. Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos. Todos aparecem dentro da mesma leitura política. A leitura de que Lula continua competitivo e liderando cenários importantes. E isso produz um efeito relevante. A oposição deixa de discutir apenas como enfrentar Lula. Ela passa a discutir qual nome teria melhores condições de enfrentá-lo. E esse tipo de debate costuma gerar movimentações importantes. Foi aí que a situação ficou mais interessante. Porque uma pesquisa pode acabar produzindo efeitos internos. Ela pode influenciar estratégias, pode influenciar alianças, pode influenciar discursos, pode influenciar posicionamentos. E é justamente por isso que levantamentos eleitorais costumam provocar tanta repercussão. Eles não mudam apenas a percepção do público. Eles podem mudar o comportamento dos próprios atores políticos. Mas existe outro grupo observando tudo isso com atenção. Os estrategistas. Porque eles sabem que o principal impacto de uma pesquisa não está no número, está na interpretação do número. E neste momento, a interpretação dominante é clara. Lula ganhou fôlego. A oposição recebeu um alerta. Isso significa que a eleição está decidida? Não. Isso significa que a disputa acabou? Também não. Mas significa que a narrativa do momento favorece o presidente. E isso já é relevante. Quem ganhou? Lula. Pelo menos no campo da percepção política imediata. Porque recebeu a narrativa do fortalecimento. Recebeu a narrativa da liderança. Recebeu a narrativa da recuperação. Quem perdeu? Os adversários que aparecem atrás nos cenários testados, porque passam a enfrentar uma pressão maior, uma cobrança maior, uma expectativa maior. E quando as expectativas aumentam, o desafio também aumenta. Mas existe outro grupo que entrou em alerta: os observadores políticos. Porque agora todos querem saber se a próxima pesquisa confirmará esse movimento, ou se veremos uma mudança diferente. E essa dúvida mantém o tema vivo, mantém o debate aberto, mantém a atenção do público. Foi nesse momento que ficou claro que a principal notícia não é Lula estar na frente. A principal notícia é que a pesquisa produziu uma sensação de mudança de cenário. E mudanças de cenário sempre geram repercussão. Agora, a grande pergunta é outra. Estamos vendo o início de uma tendência? Ou apenas uma fotografia momentânea? Essa resposta ainda não existe. Mas uma coisa já aconteceu. O debate mudou. O cenário ganhou uma nova leitura. E isso foi suficiente para colocar a pesquisa no centro das discussões políticas. Agora eu quero saber sua opinião. Qual foi o dado mais importante desse levantamento? A liderança de Lula ou o alerta que a pesquisa enviou para a oposição? Deixe sua análise nos comentários, porque essa história está apenas começando.
Saiu um novo levantamento BTG Nexus nessa manhã cedinho, já queremos repercutir em primeira mão com vocês, basicamente confirma aquele cenário trazido pela Quest na semana passada, qual seja uma queda efetiva de Flávio Bolsonaro, uma oscilação para baixo, se você olhar para o filme, é uma queda e uma recuperação de Lula, tanto em termos de voto quanto em termos de popularidade. Intenção de voto estimulado, primeiro turno, o Lula sai ali de 41% em abril, desceu um pouquinho para 40% em maio, agora recuperou, chegou aos 42% em junho. Então veja que no Lula é tudo uma questão de oscilação na margem de erro, um pouco para baixo, um pouco para cima, agora um pouco para cima com esse viés de alta. E Flávio é um pouquinho diferente essa história, ele sai de 36 em abril, chega aos 35 em maio e agora desce para 33. Portanto, a diferença entre ele e Lula nesse primeiro turno, 9 pontos, com vantagem para o atual presidente da República. Embaralhado nesse segundo pelotão inexpressivo de candidatos, a gente sempre tem o Renan Santos, que está indo bem, assim, bem dado o cenário aqui, tímido para todos eles, mas está com 4% das intenções de voto, é o que chama atenção, porque ele está empatado com o Ronaldo Caiado em azul, que também tem 4%. O Zema é que chama atenção porque ele caiu, ele chega aos 4 em maio e agora ele está em 2, é uma oscilação para baixo em junho, ele até tomou aquele fôlego com os vídeos e aquela contenda, aquela altercação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mas isso não rendeu frutos, ele desidratou de novo. E agora vamos para o segundo turno, olhar aquela disputa principal. E aí, o que acontece quando a gente coloca o petista e o bolsonarista frente a frente numa segunda rodada e aparecem só os dois com opções para o eleitor? Olha o Lula, saiu de 46% em abril, 47% em maio, chega aos 49% em junho. Uma tendência de ligeira alta. E o Flávio, uma tendência de ligeira queda, saiu de 45% para 43% em maio. Ele mantém, na verdade, os 43% de maio para junho. Você tem mais uma alta de Lula nesse caso, né, pelo menos do mês passado para cá, do que de queda do Flávio. Então, 6 pontos de diferença entre Lula e Flávio, com vantagem para o petista. E agora, a aprovação de governo, temos aprovação e rejeição, mais 2 telas, mais 2 slides que eu elegi para vocês, para ajudar a formar uma opinião sobre o quadro eleitoral. Então, começando pela popularidade do presidente da República, por que esse indicador é tão importante? Porque, historicamente, um presidente só se reelege se ele tiver a aprovação superior à reprovação, à desaprovação. O que estava acontecendo com Lula era o inverso. Veja só, em março, ele tinha 51% de desaprovação e apenas 45% de aprovação. Essa curva vai caminhando, e é a primeira vez agora, desde que a Nexus começou a fazer o levantamento em março, que essas curvas se cruzam e formam um pequeno X. Lula tem 48% de aprovação e 47% de desaprovação. Para o petista isso é importantíssimo. As curvas se cruzaram, o saldo é positivo para ele. É lógico que está empatado na margem de erro, né? 48 a 47. De qualquer forma, é um símbolo relevante. E aí, terminando com a rejeição dos dois, esse é um outro ponto que me ressaltaram muito. Eu estava conversando com o Marcelo Tokarski, que é o diretor dessa pesquisa, e ele estava me chamando a atenção para esse ponto, porque é isso que pode deixar as coisas muito difíceis. Ao segundo turno, só para mencionar em relação aos outros candidatos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, por exemplo, a diferença é de 9 ou 10 pontos com vantagem. Para Lula, nenhum deles tem um desempenho semelhante ao do Flávio, que de fato é o que mais se aproxima do petista. Olha a rejeição do Lula. Estava 49% em março, foi caindo 48%, 47%, se manteve em 47% nessa rodada. E a do Flávio subiu. E essa é que é a curva. 34%, foi para 37% em maio, agora chega aos 38%. Ah, não, peraí, gente, desculpa, eu estou na curva errada. Estou na curva do Lula, que é o único em que você votaria. Agora, perdão, vamos para o Flávio. Então, a rejeição do Lula hoje é de 47%. E a do Flávio, o que aconteceu? Ela foi subindo. A do Lula caiu um pouquinho, né? Oscilou para baixo, a do Flávio foi para cima, 48%, chegou a 50% em maio e agora aos 52%. E aí me chamaram a atenção, tem 5 pontos de diferença, eram exatamente os 5 pontos que Lula tinha de vantagem, ele era menos rejeitado que Bolsonaro em 22 e foi quando ele se elegeu. Era justamente essa diferença de 5 pontos. Vamos dar uma olhadinha rápida no serviço dessa pesquisa?
por favor, para saber as pessoas, o número de pessoas entrevistadas, a data de coleta, a margem de erro, isso é sempre muito importante, porque é tudo registrado no TSE. Olha aí, realizada a coleta entre 12 e 14 de junho, esse é o período, 2017, entrevistados numa amostra nacional, 2 pontos. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.